estudantes do curso de Recursos Humanos, tudo bom? O meu nome é Heitor. Estamos aqui juntos para a disciplina de Saúde e Segurança do Trabalho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre trabalho, tá? E o que danado é trabalho. Trabalho que tanto a gente escuta aí falar, de formas positivas, de formas negativas. Às vezes tem gente até que já sente logo um cansaço quando escuta falar na palavra trabalho, né? O trabalho, ele dignifica o indivíduo. Ele confere a capacidade de modificar a si próprio e de modificar também o meio. O trabalho possibilita com que as pessoas sintam parte do todo, façam parte da sociedade, não é? E o trabalho, na verdade, ele é tudo. Tudo que tenha ação humana. O trabalho, ele é o resultado de qualquer prática humana que é realizada. Então, aquele trabalho, aquele conceito de trabalho que a gente está associado sempre ao dinheiro, aquilo que a gente faz todo dia, não necessariamente prazerosamente, para receber o nosso salário, que não necessariamente dura até o final do mês. Então, não é só aquilo que é trabalho, não. Trabalho é tudo que a gente faz. Tudo que o ser humano faz, independente do resultado ser o lucro, ele é um trabalho. Mas, se o trabalho ele dignifica o homem e se o trabalhador ele pode transformar a sociedade, por que é que a gente vê tanta gente insatisfeita com os seus empregos? Por que é que tanta gente adoece por conta dos seus empregos? Por que é que há tantos acidentes de trabalho? Então, essas são perguntas que vão permear toda a nossa disciplina. Tá? E, na verdade, acredito que todo o nosso curso. O Recursos Humanos, ele tem a capacidade, né, ele vai conferir a capacidade de gerir todo aquele talento que as pessoas têm, possibilitando o desenvolvimento delas, para que possa ser extraído delas o melhor e elas possam contribuir de uma forma ativa para a sua empresa, para as suas atividades em geral, tá? Então, de posse dessas nossas curiosidades, tá? Ao longo do nosso curso, vamos conversando. Gostaria também de atentar que, além dessa aula, temos o podcast, temos artefatos lá no AVA, temos o e-book, que é muito interessante que vocês deem uma olhada para complementar. Tá? Clima organizacional. Clima organizacional é tudo que permeia o ambiente de trabalho. Tá? O ambiente do trabalho ele pode ser um bom ambiente, um ambiente médio ou um ambiente ruim. E quem faz o clima organizacional são as pessoas. A mistura de ideias, a mistura de pensamento, ela é muito benéfica. E a canalização e condução dessa mistura toda, para que possa ser extraída pontos positivos da melhor forma possível para a empresa, é o que faz com que haja a possibilidade, né, da junção, da união, né, da costura, digamos assim. Né? Vamos pensar como que o ambiente do trabalho é uma teia, né, e ela vai moldar as pessoas que vão se encaixar para que possa formar um tecido firme, um tecido forte. Um outro exemplo para ficar melhor ilustrado, uma corda. Um cordão, na verdade. Se a gente tem um cordão, a gente pegar e desfiar ele, a gente vai ver que um cordão é composto por várias cordas. Então, cada pessoa na empresa é uma corda. E quando a gente consegue unir essas pessoas, elas se transformam em um cordão. E qual a diferença do cordão para a corda? O cordão ele é muito fraco, a gente consegue partir até mesmo com a mão. Uma corda já tem mais dificuldade para que isso aconteça. Então, uma empresa que tenha um bom clima organizacional é uma empresa em que todo mundo gosta de trabalhar, que se sente à vontade. E quando a gente se sente à vontade, tem até um ditado que diz: dê dinheiro, mas não dê liberdade. Quando a gente se sente à vontade, a gente se sente em casa, a gente gosta e tem prazer do que faz, a gente solta a criatividade, a gente produz, que a gente nem sente. Uma empresa com clima organizacional regular, essa pisada já não é tão intensa e as pessoas já pensam um pouco mais antes de agir, mas isso não quer dizer que essas pessoas não estejam na empresa, não estejam com a empresa, na verdade. Já uma empresa com clima organizacional ruim, essa empresa é aquela que ninguém aguenta trabalhar, aquela que as pessoas passam a querer sair e que a maioria do tempo, inclusive, estão procurando outra vaga de trabalho. Está trabalhando para poder trabalhar em outro canto, para compor currículo, realmente por conta da renda, realmente porque é o que tem de possibilidade, porque não dá para ficar desempregado. Mas na primeira oportunidade, vai sair para outra empresa.
E por que é que isso é ruim? Porque existem vários custos dentro de uma empresa. Um deles é o da capacitação. Então, quando a gente transfere capacidade, quando a gente confere o intelectual para um funcionário nosso, quando a gente treina ele e ele sai, ele leva todo esse potencial para uma outra empresa. Então, a gente está treinando, gastando dinheiro para outra empresa vir e aproveitar. Mas, vindo para o foco da nossa aula, a gente vê que existem vários, a gente sabe, na verdade, que existem vários aspectos, vários tipos de trabalho. E que esses trabalhos, eles também possibilitam riscos. E o risco é iminente de determinadas funções, na verdade, da grande maioria das funções. Eles podem vir de um risco um pouco mais grave, um pouco mais intenso e de fácil percepção, até um risco um pouco mais discreto. Então, aqui, vocês podem ver que existem várias ilustrações que a gente traz, como escadas, facão, materiais químicos, andaimes, bujão de gás, computador. Aí eu pus aqui um fogo, né? Mas temos água, vento, barulho. Então, várias coisas podem permear o ambiente de trabalho e que isso pode nos atingir como ser humano. Como ser humano, nós somos criaturas frágeis. Apesar de muito criativas, apesar de muito audaciosas, nós temos nossas fragilidades. E essas fragilidades, elas podem levar a problemas, né? Problemas como mutilação, problemas como pausas temporárias de carreira, né? Problemas como, inclusive, óbito. Tá? Então, a mitigação, o controle, a atenção a esses riscos, na verdade, é o que seria o nosso foco principal aqui nessa matéria. Tá? E para isso existem vários artefatos, vários artifícios, na verdade, vários aspectos que podem ser agregados a essa luta em favor, digamos assim, da segurança do trabalho. Entre elas existem as normas regulamentadoras, os equipamentos de proteção, que podem ser individuais ou coletivos, as comissões internas de prevenção de acidentes e assédios. Existem vários aspectos e práticas que facilitam a mitigação e o controle desses riscos, a fim de evitarmos a ocorrência de acidentes. E a gente avança tanto com relação a essas práticas, mas a gente não consegue perceber uma redução nos números de acidente. Isso acontece porque, na grande maioria dos casos, esse foco ele é dado à legislação, ao cumprimento daquilo que a lei está obrigando as empresas a fazer. Aquilo que o governo está atento, o governo que eu digo não é apenas o nosso, tá? Mas de forma mundial. Existe uma Organização Internacional do Trabalho, a OIT, confere um pouquinho lá no e-book para conhecer mais sobre essa organização, a qual o Brasil ela faz parte dela, tá? E se esquece um pouco, digamos assim, da parte da educação, da sensibilização para a correta utilização dos equipamentos de proteção. Através do uso dos equipamentos de proteção, que a gente vai ter uma maior redução de possíveis danos e evitar que acidentes aconteçam. Não adianta nada a gente, como trabalhador, pedir, clamar, protestar e militar, digamos assim, por segurança, por investimentos por parte da empresa, se isso não está internalizado em nós. Tá? Se por trás daquela placa, aquele ser humano, aquele trabalhador, ele realmente não acredita e não faz o uso dos EPIs. Tá? Os equipamentos de proteção, eles são importantes, eles salvam vidas, mas eles também podem trazer alguns desconfortos temporários, né? Que a gente só gosta realmente de que tudo seja mais prático e fácil possível. Então, eu pus aqui nessa ilustração uma pessoa pedindo por segurança, mas, na verdade, ela não usa o capacete, porque o capacete assanha o cabelo dela. Então, qual que é o mais importante? Né? Evitar algum impacto no membro superior, na cabeça, ou tá com o cabelo penteado. Então, tirou o capacete e penteou o cabelo, tá novo. Luva, tem gente que reclama da sensibilidade. A questão de costume. Quando você vai se acostumando, você vai aprendendo a tatear e a ter aquela habilidade, aquela sensibilidade passa a ser interpretada. O nosso cérebro ele é muito inteligente e ele consegue se adaptar a determinadas situações.
Também trago aqui para aproveitar e ilustrar, né, alguns momentos principais, momentos de destaque, né, no Brasil e no mundo da segurança do trabalho. Dentre eles, nós temos o pontapé inicial, digamos assim, na Itália, tá? Aonde houve uma confecção, digamos assim, uma publicação, na verdade, de um livro com algumas doenças em 50 profissões. Na Inglaterra, em 1802, a partir da Revolução Industrial, com a lei das fábricas. Aqui eu trago um recorte bem interessante. Vem aqui. A jornada de trabalho era de 12 horas. A idade mínima de trabalho eram 13 anos. E apenas as pessoas acima de 18 anos poderiam trabalhar à noite. Veja o avanço daquela época, o recorte é 1802, para a nossa realidade. Não estou dizendo que a gente está no conforto, não. Estou apenas destacando que já andamos bastante, mas temos ainda muito chão a andar. Mas esse pedaço que a gente já conseguiu conquistar, a gente pode desfrutar dele graças à luta de várias pessoas, que um pouquinho mais para frente a gente conversa mais sobre isso, tá? Em 1919, aqui no Brasil, né, foi publicada, proclamada, o primeiro decreto de lei, que foi de número 3.724, aonde regulamentou as questões dos acidentes de trabalho. Depois, em 1923, né, houve a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões, que mais para frente se transformou no FGTS que a gente conhece hoje em dia, né, através de várias adições, várias modificações. Lembrando que o direito do trabalho, ele é um aspecto humano. O trabalho, na verdade, é um aspecto humano em si. Então, ele vai se moldando com o passar do tempo e, a partir do amadurecimento da sociedade, a gente vai conquistando e vai estabelecendo novos pisos para que a gente consiga caminhar em direção a um caminho melhor, tá? Posteriormente, em 1930, trago aqui a criação do Ministério do Trabalho, que hoje em dia a gente conhece como Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, tá? E posteriormente, em 1943, a criação da CLT, que é uma base muito forte. Houveram várias modificações e modernizações, né, nesse instrumento, mas é um dos principais instrumentos chave para tudo que se relaciona ao trabalho. Aqui, conforme eu prometi anteriormente, aqui a gente traz dois recortes. O primeiro na verdade, são duas datas, tá? A primeira, a de 28 de abril, onde é comemorado o Dia Mundial da Memória das Vítimas à Doença de Acidente de Trabalho. E a segunda, no dia 1º de maio, que isso aqui é bem mais popular, né? Que é o Dia do Trabalhador. Mas essas datas de comemoração, principalmente a segunda, né, que é mais comemorada aqui no Brasil, inclusive é feriado, elas não vêm gratuitamente. Essas datas elas vêm de muita luta, de muita batalha, e por trás delas ocorreram muitas mortes, mortes de trabalhadores. Mortes de pessoas que morreram trabalhando e de pessoas que morreram lutando para que consigam condições dignas de trabalho, tá? E aí eu volto a repetir, eu volto a questionar. Por que é que tantos avanços ainda não foram suficientes para reduzir os números de acidentes? E a educação, ela sensibiliza bastante para o correto uso dos EPIs, elas salvam bastante. A educação é a resposta para que haja né, toda uma solução, digamos assim, uma redução e que se evite os óbitos no trabalho. Então, convido mais uma vez a refletir. Por que é que, de tanto avanço que a gente já teve, elas ainda não foram suficientes para a redução dos acidentes de trabalho? Eu agradeço bastante pela presença de vocês aqui comigo. Espero que vocês deem um pulinho lá no podcast, no e-book, conheçam um pouco mais da história do trabalho através dos nossos artefatos e eu te encontro na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.